Sejam bem-vindos. A live de hoje vai ser com a Carla, que está lá na Irlanda, que era analista fiscal e ela fez uma transição e hoje ela é mentora de emagrecimento e mora na Irlanda. Olá! Olá! Deixa eu colocar um filtro que eu já tô com cara de sono Ai, aqui. meu Deus, judiação! Gente, mas tô muito feliz. Ai, meu Deus, cadê? Deu Vai, menos pior aqui, maravilhosa. Pronto! vai com calma. Boa noite. Tudo bem, Carla? Tudo bem, você, Bárbara? Tudo bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada de você ter aceitado o convite. Eu sei que para Imagina. você já são. A Carla tá lá na Irlanda, são 4 horas de fuso, né? 4 horas de fúzio e Isso. 10 horas da noite aqui ainda a gente tem sol. Sério? Ai, mas você tem o hábito de dormir cedo, né? Ah, 9h30 já tô capotada já. Eu tava aqui ouvindo música, bebendo água. Falei, gente, cadê essa hora que não passa? Ai, muito obrigada, viu, Carla, de você ter Imagina, aceitado um o prazer convite, estar viu? Tô aqui. muito feliz de você estar aqui. Então, eu falei um pouquinho antes de entrar, né, da sua transição, que eu tô fazendo essa série de lives falando da transição de carreira. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi sua transição, porque eu falei que você saiu de analista fiscal e hoje você é mentora de emagrecimento, mas que assim, muitas pessoas têm medo de fazer uma transição. Você, além de fazer a transição, ainda foi embora para outro país, né? Nossa, olha, eu sou aquela amiga que fala vai, né? E eu sou aquele Aham, tipo de pessoa que alguém precisa segurar, porque senão eu vou, eu não olho para trás, né? E o aham, que que eu vejo? Que as pessoas têm muito. Na verdade, fica ali aquele sabotador crítico, né? Meu Deus, sim, porque tem que ser certo, porque eu sou adulto, eu não posso errar, coitado de mim, que as coisas têm que ser certas e ainda quer controlar o futuro, causa mais exatamente. ansiedade e, na verdade, aquela pessoa acaba ficando mais tempo triste do que feliz na vida dela, né? Então, eu sou o tipo Exatamente. de pessoa, não tá legal? Vamos lá, vamos fazer acontecer o próximo, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, porque vocês não vão, falando assim, as pessoas acham que eu sou irresponsável, né? Não, imagina. Ai, ela tentou e acabou e não foi até o fim. Não, foi sim, gente, foi sim. Você é Então, corajosa, é diferente. eu acho que vai muito do cuidado com os pais também, né? Então, eu tenho mais 3 irmãos, né? E eu sempre fui essa que eu queria ir, que eu queria acontecer. E meu pai até brincava, né? Se você fosse filho homem, eu já teria perdido você aí pro mundo. Assim, com 16 anos, você já não tava mais em casa. Então, é um Aham, perfil também, né? E eu acredito muito que os pais influenciam aí também. Não é fácil, né? Uma transição, mas quando você sabe onde você quer chegar, você faz o sim. negócio acontecer. Bom, a minha vida inteira eu trabalhei com vendas, né? Ali dos meus 15 anos até os meus 18, 19 anos, eu sempre trabalhei com vendas, na verdade. Então eu era Uhum. aquela pessoa que vocês amavam, sabe? Daquela escola Microlins. Vocês estavam passando na rua, não sei se tinha isso na cidade de vocês, mas em São Paulo tinha. E aí eu pegava o pessoal ali na rua e eu acreditava tanto na educação que a escola dava que isso fazia com que eu vendesse muito, né? Então aqui Uhum. eu já deixo a primeira lição, né? Estudo abre oportunidades, abre portas, né? Sim. Não que você Uhum. precise de, não que, eu preciso de uma faculdade para conseguir alguma coisa. Não, você precisa de conhecimento para fazer aquilo acontecer. Se veio de uma Exato. faculdade, se veio de uma pós-graduação, se veio da vida, é o Uhum. que vale, né? Então, assim, Exato. eu vendia curso para desempregado na rua. Porque eu acreditava tanto no meu produto que eu sabia que aquilo ia causar transformação na pessoa. E muitos Uhum. podem achar que, nossa, como que você conseguia, né? Como que você fazia isso, Sim. né? Então, já daquela época, eu já acreditava muito nessa transformação de estudo, de fazer o negócio acontecer. E eu vendia muito, né? Tanto que eu tô lá no quadro do Renato Semezato, José Semezato, nem lembro mais o nome dele, Uhum. como vendedores feras, né? Mas Então, você falou uma frase. Eu acreditava tanto naquilo
que eu vendia, né? Você falou exatamente isso. Você falou assim, por que que eu vendia tanto? Porque você acreditava no produto que você estava vendendo, né? Exatamente. Exatamente. Então precisa acreditar no que você vai fazer. Porque se nem você Aham, acredita, como que os outros vão acreditar em você? exatamente. Né? E aí as pessoas sentem que aquilo você não acredita, que talvez aquilo seja, talvez aquilo realmente funcione, mas como você não acredita, a pessoa parece entende que você está mentindo, né? Uhum, Então essa questão de sim. acreditar em você faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então eu fiquei na Microlins ali na área de vendas no total, porque depois eu saí da Microlins, eu fui para Alpargatas, eu fui para Havaianas, eu fui vender plástico, né? Fui vender borracha. E aí, nessa empresa que eu vendia borracha, surgiu a oportunidade, na verdade, surgiu a curiosidade de entender sobre impostos, né? Mas por que que o meu Uhum. cliente paga tanto? Dá para reduzir? Tem desconto? Vendedor é fogo, né? Viu? Tem desconto no imposto? Não tem desconto. Mas por que que não tem? E aí a minha curiosidade foi lá de novo, né? Então, para eu vender mais, eu preciso entender de impostos para eu explicar para o meu cliente o que, que ele está pagando. Fui lá Aham. eu fazer um curso de assistente fiscal Uhum. no... Eu lembro que foi lá na Consolação, fui sozinha, era 5 horas da manhã, eu fazia o curso antes de entrar na empresa, né? E fui lá estudar impostos e o gerente da área financeira viu esse entusiasmo meu de entender o porquê, de eu ir lá e criticar, que aí eu já sabia que tinha crédito, que tinha débito, já começava a entender um pouco mais. Nesse meio tempo aí, eu já estava no terceiro ano de faculdade, tá? Já Uhum. estava no terceiro ano de faculdade de administração de empresas. Mas, de novo, não foi a minha faculdade que me colocou nesses empregos, né? Foi o meu conhecimento, foi a forma de eu Sim. falar, de eu entender, de eu... Não, manda aqui para mim que eu vou fazer, assim, nas entrevistas, né? De confiar também, né, em você, de confiar, de ir atrás, de estudar, né? Você não ficava parado esperando, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas perguntavam... Eu lembro dessa entrevista na empresa, né? Para trabalhar como vendedor interno. Você sabe colocar pedido no sistema? Aí eu falei Hum. assim, eu nunca tive problema nenhum com informática. Se você me ensinar, eu vou aprender, né? Então, eu lembro dessa resposta que eu dei pro entrevistador, ele até deu risada, né? Ele falou, a gente pode Uhum. aprender o que a gente quiser, e é isso mesmo, né? E eu me coloquei à disposição, olha, eu tenho experiência com argumentação, com persuasão, eu vendo isso, 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 eu fiz isso, isso, isso. Se você precisa de algo a mais, me fala que eu vou aprender, né? E aí foi bem incrível, porque ele falou que foi a primeira pessoa que ele fez entrevista e ele não poderia deixar passar. Então foi Olha. muito... Nossa, essa empresa foi maravilhosa. Eu fiquei 2 anos lá na área de vendas internas. E Uhum. aí, estudando impostos, né? Já estava com uma amizade bem legal assim com o gerente financeiro, porque eu não saía de lá. Essa nota tá errada. Eu ia falar no o VAT daqui. O ICMS está errado. Olha só, tá tributando errado meu cliente. Então, quando o cliente ligava para perguntar alguma coisa, já mandavam direto para o financeiro, para o comercial. Sempre. Quem faz Uhum. isso aí na empresa? Toda a parte fiscal e contábil, quando o comprador liga, são eles que têm que resolver. Eles, manda lá para a Sim. cara, porque a cara sabe conversar com o vendedor. Vendedor com vendedor se entende. E aí surgiu uma oportunidade dentro da área fiscal para ganhar bem mais do que eu ganhava como vendedora, Uhum. né? E aí eu sei, por que não, né? Por que não? Sim. E aí foi muito incrível, né? Nessa questão eu tive muita sorte, porque o Genivaldo ele falou, vou te ensinar tudo. Você quer aprender? Falei, cara, manda bala aí que eu quero aprender, né? Sangue no olho, último ano de faculdade já, né? Já tava terminando a faculdade. Eu falei, nossa, manda Uhum. bala, vamos fazer o negócio acontecer. Bárbara, ele me ensinou tudo, tudo. Eu era assistente na carteira, né? Aham. Mas eu fazia trabalho de analista. Sim, mas é isso que eu ia te falar. Tudo que você está falando, você se mostrava disponível para aquilo. Então, assim, Uhum. tudo você mostrava foi reconhecimento, mas você estava se esforçando para fazer isso, né? De uma certa Sim. maneira, você não estava ali acomodada, é isso e pronto, vou fazer meu serviço e pronto. Não, você mostrava que você tinha interesse naquilo, né? Foi por isso que chamou a atenção das pessoas, né?
Exatamente. E eu lembro, eu sou muito palavras, né, Bárbara? E eu lembro que as Aham. pessoas elogiavam muito. Nossa, quanto mais elogiava, mais eu queria fazer melhor. E eu Quanto lembro, mais elogio, melhor ficava. quanto mais elogiava, melhor ficava. E eu lembro que tinha um senhor, ele já tinha visto uns 90 anos. Ele trabalhou a vida inteira naquela empresa, na área financeira. Uhum. E aí ele chegou um dia lá e vira e mexe, ele já era aposentado, mas vira e mexe ele aparecia lá. Aí ele via a minha mesa toda organizada, ele via lá nos arquivos tudo organizado, que eu também tenho, né? Gosto das coisas organizadas. Eu na bagunça não funciono, tá, gente? Eu não sou perfeita. Eu na bagunça não funciono. Então eu precisei organizar a casa pro negócio começar Pra a andar. trabalhar. E aí ele chegava assim, aí ele ficava cutucando meu gerente. Ó, Genivaldo, ela arrumou tudo. Ó, Genivaldo, tá tudo organizado. E dessa história toda, como você foi parar na Irlanda e trabalhar com mentoria de emagrecimento? Como você Então, foi para a Irlanda? Como que foi esse processo para chegar na Irlanda? olha, aí foi o que aconteceu. Na área financeira, eu cresci muito rápido. Então, eu saí dessa empresa para ser Uhum, analista numa outra, né? Então, eu já sabia que eu podia ser analista, então eu já apliquei como analista, mesmo não estando na minha carteira, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu entrei uhum, numa multinacional gigantesca, eu nem sei se pode falar o nome aqui, e era um sonho, assim, entrar nessa multinacional, né? Era um sonho. E eu trabalhei 4 anos lá, bem assim, fazendo acontecer. E trabalhava das 7 da manhã e até a meia-noite, vestia a camisa. Final de semana tava fazendo conciliação para entregar tudo. E nos uhum. últimos meses, assim, eu recebi... é, como é que a gente fala em português? Uma pressão, sabe? De uma gerente, né? Única gerente mulher da empresa toda, assim, da multinacional. E ela virou para mim, eu tava com meu casamento marcado, Uhum. e ela falou assim: não dá para você ser feliz na carreira e no trabalho, você vai ter que escolher. Meu mundo desmoronou, porque eu já tava 10 anos namorando. Que menina não quer casar, gente? Gente, ela falou isso, nossa. Ela falou isso. E aí, desse período até o período de eu sair, que foi ali 4 meses, eu fiquei 4 meses no sofrimento. Peraí, por que eu tô trabalhando? E aí começou a impactar meu relacionamento. Eu comecei a brigar em casa, né? Porque meu pai queria que eu saísse, mas eu queria sair da empresa. Meu pai queria que eu mudasse de casa. Que eu, ó, vai filha, vamos seguir sua vida, né? Eu já com o apartamento montado, não queria sair de casa do pai e da mãe. E aí, menina, até que me mandaram embora, né? Me mandaram embora, chorei, porque eu fiquei assim, agora, o que eu fiz de errado? Né? Que aí você começa a Uhum. achar que você pôs a culpa. Mas eu tava num Sim, pico de estresse, Bárbara, num pico. Eu dei tudo, né? A gente dá tudo para aquela empresa, sim. né? Uma semana depois eu tava trabalhando de novo, do lado de casa, ganhando o dobro. Então era 10 minutos de carro, né? Na outra empresa era. Eu pegava 5 rodovias, assim, né? Eu saía de casa 5 horas da manhã para não pegar trânsito. E aí eu fui para essa outra empresa. Fui muito bem tratada, mas assim, ainda tava com aquele estresse, ainda tava com aquele cansaço. E empresa multinacional, me chega um gerente lá, começa a falar inglês, inclusive lá no YouTube eu conto essa história. E a estagiária respondeu. E ela estava estudando inglês, né? Uhum. E o jeito que ela falou me virou uma chavinha aqui. Porque ela não falou assim, I don't speak English. Ela falou, eu estou aprendendo inglês. Você se incomoda de me ajudar? Olha que incrível. Essa menina já é Olha. pra ser gerente lá. Ah, Já é pra ser... E isso me deu um negocinho assim, porque eu, como analista sênior, eu virei pro diretor lá e falei, sorry, I don't speak English. E aí, gata, foi 3 meses. Dessa data até eu vir para Irlanda, foram 3 meses. Porque eu foi já cheguei em rápido, né? casa dando pulo pulando alto, falando com meu marido: olha, não quero saber, eu preciso falar inglês, não dá para passar esse mico mais uma vez na minha vida. Foi muito frustrante. E eu tava já estudando inglês muito tempo, Bárbara. Eu já tava 4 anos estudando inglês, o negócio não saía. E você acha que quando você falou que saiu lá da outra empresa e tudo, qual que foi o momento do chega, assim, que você falou assim, ah, não dá mais, não quero isso, que você estava vindo numa situação que você falou que estava com estresse, que você estava
como que fala, descontando, acabou, né, levando isso para o lado familiar, estava muito estressada. E qual que foi o momento do chega, assim, que você falou assim, ai, não dá mais se eu continuar assim? Qual que foi o seu momento do chega para você mudar Foi e nesse tomar uma momento decisão? aí. Foi nesse momento, porque parecia que o meu trabalho, eu já fazia, na verdade, eu fazia a mesma coisa que eu fazia na outra empresa, nessa empresa nova, mas o Aham. negócio não fluía, estava pesado, né? Você parecia que você não. As pessoas eram super gente boa, mas você não estava ali, parecia que você não fazia parte daquilo. Sentia deslocada. Estava me sentindo deslocada. E aí, quando teve essa visita desse diretor, eu já estava 4 meses nessa empresa. E aí foi em janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril eu tomei a decisão, em setembro a gente veio para Irlanda. Mas assim, eu tomei a decisão, eu falei pro meu marido, olha, dinheiro da rescisão, sabe conta de pão? Você pega papel de pão e faz a conta? Ó, o euro tá tanto. Eu já pesquisei tudo, porque homem precisa ver, né? Não é só de falar. Eu acho na emoção, ele precisa dar razão ali. Então, eu acho que isso que faz com que eu dou uma pensada antes de fazer as coisas para poder provar para ele, né? Uhum. Olha, vou vender o carro, vender as coisas tudo mobiliado, tinha acabado de casar, um monte de presente de casamento. Eu falei, vamos vender tudo. Se o pessoal não quis achar ruim de vender, devolve, não tem problema. Mas a gente está indo para Irlanda em setembro. E assim, E qual que foi a sua maior motivação? Qual que foi a sua maior motivação? Falou, não, eu vou por isso. O que que te motivou? Falou, não quero mais ficar assim, eu quero mudar. primeira coisa, a questão de viagem, né? Que eu estava muito tempo trabalhando na empresa e a gente não viajava. Essa era uma Uhum. questão. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de pegar o carro e, sabe, ir embora, sabe, sem tempo para ir, para vir. Então, a questão de querer viajar, né? A gente pensava muito em ter filhos, então eu falava assim, ok, a gente vai ter filho e eu não vou viver essa experiência. Então, acho que juntou todo aquele estresse, todo aquele cansaço que já estava vindo das outras empresas, né? Muito tempo sem férias. E falando, não, agora sim, já pagou o mico, não fala inglês, né? Aí eu já Uhum. comecei a me achar que eu não era merecedora daquele salário que eu tinha porque eu não falava inglês. Então, esse ponto da estagiária, não que ela seja melhor ou pior do que eu, mas isso me feriu, Sim, né? entendi. Por causa da Uhum. atitude dela, que foi um comportamento incrível. E isso eu levo para minha vida. Sim, Não é que eu não sei algo, eu estou estudando. E não sim. tem problema pedir ajuda. Foi muito bonitinho ela falando. Né? Eu E lembro dela falando. quando, e quando você conta assim que você fala da empresa e tudo, porque você falou que você trabalhou numa multinacional, que era o sonho, né? Quando você fala disso, e aí você saiu, mudou, que foi o seu momento do chega, quais que eram as dores? Quando você olhava, quais eram as dores? Quando você pensava no seu trabalho, que você olhava e que você não estava satisfeita ali? Olha, era a questão do tempo preso dentro da empresa, né? Uhum. Do trânsito que eu pegava, não da rotina em si, porque eu já sabia, quando a gente sabe fazer as coisas, a gente tem esse conforto, a gente gosta, né? E tinha também Conforto. o conforto, sim. E tinha momentos de projetos que a gente ficava louco, e eu gosto muito desse negócio de projeto, de ter meta, vamos lá, todo mundo junto, eu sempre gostei disso. Então, Aham. esse momento, às vezes a gente fala assim, ah, esse trabalho na área financeira é chato, fica só com números. Não, a gente tem muita coisa para resolver, né? Então, assim, tinha aquela adrenalina que eu precisava ter, mas eu estava presa porque eu me sentia presa porque parecia que eu só vivia de final de semana, né? Então, e aí eu ainda inventei de fazer outra faculdade. Então, o que acontecia? Eu saía cedo, eu ia para a empresa, saía da empresa, ia lá para a Avenida Paulista. Então, para quem conhece aí Cotia, Osasco, então saía ali de Cotia para ir lá para Paulista, né? Uhum. Estudar. E aí chegava em casa meia-noite e no outro dia ciclo de novo. Nem via meu marido, porque ele estudava em Santa Amaro, né? Então ele também estudava longe. A gente já estava casado, então assim, mas por que que eu casei? Por que que eu tô nesse lugar? Por que que eu tô nessa rotina? E aí, o que que acontece? Tem um equilíbrio em casa, Bárbara. Tem o meu pai, que era corretor de imóveis.
trabalhava a hora que ele queria, né? Viajava a hora que ele queria, não tinha problema nenhum. E a minha mãe, que era funcionária pública. Uhum. E eu escolhi trabalhar de CLT para ficar no meio termo. Por quê? Minha mãe falando, vai fazer um concurso, que é melhor. Meu pai falando, não, abre empresa que é melhor. Né? Você não vai ficar rica nem com CLT, nem com concurso. Você vai ficar rica tendo seu emprego, tendo a sua empresa, mandando em você mesmo, né? E ele falava muito que não tinha remuneração maior do que você ter o seu tempo para você, do que você ser dona do seu tempo. E eu acho que isso já estava aqui, assim, rodando, né? E aí, quando a gente veio para Irlanda, foi o estralo. Eu cheguei aqui, olha, esses dias eu até falei pro meu marido assim, nossa, quando será que vai acabar nossas férias? Né? Porque a gente não tem rotina. Não tem rotina. Ele trabalha, por exemplo, 3 noites numa semana, na outra semana ele trabalha 3 dias, na outra semana ele trabalha 2 dias, 2 noites, na outra semana ele folga 4 dias. Então não tem essa rotina de trabalho, sabe? Então, por exemplo, a gente vai viajar. Então ele vai ter quinta, sexta, sábado e domingo. Então vamos viajar. Tem quanto tempo que vocês estão, né? Desculpa, eu te cortei. Tem quanto tempo que vocês estão na Irlanda? Vai fazer 5 anos. Nossa, vai fazer 5? 5 anos em setembro. É porque você mudou agora a localização. É cidade? Você mudou de uma cidade para outra ou só de casa? Só mudei de casa. Ah, tá. Nesse meio tempo aí, eu vim pra cá, fiquei 6 meses estudando inglês só. E aí, de novo, a sua autoconfiança, né? Eu vejo muito que as meninas fazem as 3 renovações, não só por causa do visto, mas às vezes fazem as 3 renovações que o governo permite e elas não se sentem confortáveis com o inglês. Então, eu cheguei aqui, assim, ó, vou limpar, né? Vou fazer serviço de limpeza, tô aqui, vamos para cara a tapa. Como que eu vim para Irlanda, né? Deixa eu contar isso, porque senão as pessoas acham que tudo é flores e depois chega aqui e quer me bater. Eu vim para cá ciente que eu era estudante e que eu precisava trabalhar em coisas que eu não fazia no Brasil. Imagina, eu não lavava nem louça em casa, né? Quem lavava era o meu marido, estava sempre na casa da mãe. Então, assim, não fazia esses serviços de limpeza. E eu vim para cá com essa base minha, Bárbara, muito bem trabalhada. Então, eu passava já com uma psicóloga, tá? Preciso falar isso, tá bom? Eu tinha já uma psicóloga. Quando eu falei para ela, olha, eu estou indo para Irlanda, ela falou assim, como assim? A gente teve sessão semana passada e agora você tá falando que já tá com data para ir? Eu falei, já tô com data para ir, já pus as contas lá no papel de pão, vai dar certo. Então, e aí me começou a vir aquela ansiedade, né? Ai, que eu preciso fazer isso. Ela falou, calma. Né? Isso foi muito incrível. Ela falou, calma, você não tá indo para uma floresta, você tá indo para uma cidade. Né? Faz o seu melhor dentro da sala de aula e o resto, viva a sua vida como se estivesse no Brasil. Porque você não tá lidando com macaco, você não tá lidando com urso, com leão, você tá lidando com pessoas. Né? Então, eu vim muito confiante com relação a isso. Fiz 6 meses de inglês. Depois eu morei na Itália, 6 meses sozinha, que foi outro desafio muito grande. Peraí, gente, que eu me perdi na história. É tanta história dessa transição para chegar na mentoria de emagrecimento. É muita coisa. Mas por que eu tô trazendo para as pessoas entenderem que às vezes a gente precisa mudar muito para entender o que quer também, né? Exatamente. Eu cheguei aqui, a ideia era assim. Meu marido falou bem assim, Dona Carla, workaholic, a gente vai estudar 1 mês, melhorar o inglês, arrumar a casa, se organizar. Não é para você ficar desesperado procurando emprego. Você vai procurar emprego lá pro 2º mês. Fica tranquila. Na primeira semana já estava entregando currículo. Da personalidade, né? Tem coisas que não tem como mudar, né? Esteja onde estiver. Já cheguei na primeira semana. Então, assim, a gente arrumou casa muito rápido. Deu muito sorte, né? Porque aqui é muito difícil arrumar casa. Então, com 3 dias, a gente já tinha arrumado uma casa pra gente. E eu já tava tranquila, já tem casa.
já sabe onde faz as compras, já sobrevive. Eu vou mandar currículo, porque eu queria falar. Não tinha com quem falar, né? Em casa com o marido, por mais que ele era chato, falava, vamos falar inglês, vamos falar inglês. Mas ele tava aprendendo, ele tinha zero, eu tinha zero, não saía do lugar, né? E aí eu consegui um emprego numa academia, acho que já era um sinal ali, né? Já Numa estava academia aqui, começando. já. E aí as pessoas, nossa, mas você come super bem. Então, mesmo eu estando aqui, eu já comia certo. Eu não comia tanta besteira. Comia as coisas emocional. Mas almoçava, café da manhã, era coisa saudável sempre. E aí, meninas, desenvolvi o inglês, que foi uma beleza. Tava lá limpando o chão, batendo papo, né? E às vezes até ficava até mais tarde, mas o que eu queria mesmo era aprender a falar inglês. Porque eu fiquei 6 meses, né? Esse acho que foi um intercâmbio, foi uma imersão mesmo. E eu fui para a Itália fazer cidadania italiana. Então, assim, o inglês estava começando a entrar na minha cabeça, eu comecei a aprender italiano. E aí, sozinha na Itália, meu marido não pôde ficar junto, né? Foi um momento de muito autoconhecimento. Eu sofri muito, né? Porque veio uma questão assim, nossa, eu não aguento ficar sozinha comigo mesmo. Por que as outras pessoas têm que me aguentar? Olha. Então, assim, foi muito desafiador na Itália. E aí eu fui ser au pair, eu fui fazer outras coisas, senão eu ia entrar em depressão, porque eu não sabia quando a minha cidadania ia sair, eu não sabia quando eu poderia voltar para Irlanda, e o dinheiro só ia, né, indo embora. Quem faz cidadania sabe como é que é. E aí, quando eu voltei, eu ainda trabalhei um tempo nessa fase de limpeza, de restaurante. Aí, nesse meio tempo, também virei chefe de salada. Eu falei, não, eu sei fazer salada como ninguém, né? O famoso Aidu. Sabe fazer tal coisa? Aidu, não sei nada. Entra lá no Google, faz. Aí vira chefe de salada. É assim, gente. Acredita em você que o negócio, o resto, o universo Acredita e resolve. vai. Acredita e vai. E aí, eu consegui um trabalho, né? De novo, eu tenho que dar uns pulos, né? Eu tenho que dar uns apertos aqui no meu marido. Depois que meu pai faleceu, eu sofri bastante com isso, foi bem desafiador. E eu falei assim, eu não quero mais ficar trabalhando em restaurante, eu não quero mais ficar limpando. Eu tô sentindo que é um momento ou da gente voltar pro Brasil, ou eu conseguir um emprego na área financeira aqui. E aí, se não é namoro, é na dor, né? Sim. E aí, de novo, ó, daqui um mês eu vou arrumar um emprego. Se eu não arrumar, a gente volta pro Brasil. E aí ele fica louco comigo, né? Fica louco. E eu fiquei um mês agindo massivamente para resolver aquilo. Né? E a gente precisa tomar decisão, a gente precisa agir massivamente, a gente precisa mudar nossa postura. Sim, mas isso que você fala é da sua característica, né? E aí você, por exemplo, não que tenha sido fácil, foi trabalhoso. Agora, quantos passos você fez, quantos passos você deu para chegar hoje, né? Que ainda não chegou que é a sua profissão hoje de mentora. Mas assim, tudo você fazia e você fazia com determinação. Então, você estava lá na empresa, você estava determinada, a pessoa, você prestou atenção. Então, assim, você foi fazendo o caminho da sua transição, mas você também teve medo, você também tinha suas dores, que era da falta de tempo, da viagem, mas você foi trilhando esse caminho, né, para chegar onde você foi. Não é que foi simplesmente, porque eu gosto muito de falar, eu até comentei isso esses dias, que o Jerônimo fala muito, que você enxerga a sua carreira como se ela fosse um caminho, você enxerga 20 metros, aí você caminha um pouquinho. Aí depois você caminhou, você enxerga mais um pouquinho para frente, aí você caminha mais 20 metros. Porque às vezes a pessoa fica desesperada, mas agora eu não trabalho mais, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E não, né? Você vê que o seu é trilhado exatamente. Eu estava insatisfeita, ficava muito tempo fechado. Eu gosto de viajar, eu gosto de tempo. Então, tudo foi encaixando, né? Aí tinha o lado do seu pai, o lado da sua mãe, que trouxe isso um pouco. Mas você foi trilhando para chegar onde você chegou. Mas você tem uma característica de determinação, né? E eu acho que assim, você pegou isso, que é uma característica forte sua, e cada pessoa vai ter uma característica. Tá? Às vezes a pessoa é muito focada, né? Tem gente que às vezes não tem, mas a pessoa é determinada. Então a pessoa vai usar aquela habilidade, aquilo que ela tem, para conseguir o que ela quer. Tem que ser assim, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente fez, né, junto à roda do emagrecimento, eu coloquei lá algumas habilidades. Então, quando você entende Isso, seu ponto forte, você tem que lapidar esse seu ponto forte exato. para que ele seja uma ferramenta para você, para fazer com que você se mova, para fazer com que você aconteça. Então, o que que eu preciso, né? Eu preciso de organização, eu preciso de segurança, né? Então, todas essas decisões, eu tinha uma segurança por trás de mim, que era, Uhum. marido, estamos indo para Irlanda, tá? Eu tenho dinheiro, eu tenho a casa aqui, se der merda, a gente vende a casa, né? Eu tenho a minha mãe, então eu tenho essa segurança por trás, Sim. né? Então, eu preciso dessa segurança, dessa base. De novo, aqui na Irlanda, amor, vou parar de trabalhar um mês, porque eu vou focar em conseguir um emprego melhor, né? Uhum. E eu consegui um emprego melhor. Eu entrei na área financeira aqui na Irlanda, que para muitos é impossível um brasileiro conseguir uma vaga aqui, né? E eu gosto de falar isso porque eu fico louca. Eu vejo as meninas aqui, elas falam que não tem oportunidade, que as coisas são difíceis. Mas peraí, você está dando foco no negativo? Você está dando Exatamente. foco na resolução do seu problema, né? A minha Exatamente. irmã chegou aqui falando, eu não vou conseguir casa. Falei, Carol, acorda pra vida. Por quê? Fica vendo videozinho no YouTube falando que tudo é difícil. Que você vai vir pra cá, você vai se matar a trabalhar, né? Então a minha irmã Exato. veio com algumas crenças que quando chegou aqui eu falei, não, não vou deixar você ficar amarrada, não. Então ela veio, claro que eu dei um suporte pra ela, né? Ela ficou Uhum. 2 dias na minha casa. Então ela tinha, eu até brinquei com ela, você tem 2 dias pra arrumar um lugar pra você ficar, né? Então, assim, eu coloquei ela para se movimentar, porque senão a pessoa fica só naquilo, fica focada no Acomoda, né? difícil, acomoda. Então, eu peguei essa personalidade dela do, vamos lá, eu já tô aqui, ela já tava naquele calor do momento, então vamos colocar esse calor no momento aí para pegar fogo, né? Então, ela Aham. conseguiu casa muito rápido, ela conseguiu um trabalho muito rápido, né? E ela tá se virando aqui, entende? Então, assim, tira o foco do problema, olha para os seus recursos internos e fala como é que eu posso usar isso ao meu favor? E Exato. potencializa isso. Às vezes você não precisa de outro recurso. Habilidades, competências, a gente pode desenvolver sim. Mas você Sim. tem recursos internos que você precisa lapidar eles e fazer o negócio acontecer. E Mas foi isso que eu isso o fiz. autoconhecimento traz, porque se a pessoa não tem essa presença, se ela não tem esse autoconhecimento de saber, eu preciso fazer isso, ou até mesmo da mentalidade, não, eu tenho que pensar positivo, eu vou conseguir, eu vou fazer, é complicado, né? Porque a gente sempre fala, eu nem gosto de falar difícil, eu gosto de falar que é trabalhoso, é todo um processo. Mas é possível, mas tem que mudar, você tem que mudar essa mentalidade, você tem que ter confiança, porque senão você vai ficar travada, não vai sair do lugar e simplesmente não vai mudar. Você vai ficar acomodada, né? Você vai É ficar isso mesmo. acomodada numa situação. Você fica acomodada por um salário, acomodada por aquele conforto, mas e aí? Você está deixando de fazer o que você quer, Uhum, né? exatamente. E aí você entende os seus valores, você entende Sim, os seus recursos internos, no que você é bom. E aí isso gera autoestima, que é o que faz você ir lá e fazer acontecer, né? isso. Então sempre Aham. tira essa questão de, não, se eu fizer isso, 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 vai dar certo. Aí você acredita, né? Porque se nem você Exato. acredita em você mesmo, o que os outros têm que acreditar? Né? Então isso eu Exato. tenho muito claro na minha vida. Teve momentos que eu desacreditei? Teve. E é nesses momentos que você tem que resgatar os seus recursos internos e falar, ok, emoção, gente, existe emoções, não existe emoção boa ou ruim. Emoções são feitas para te sinalizar. Então eu falei que Sim. eu tive medo também, eu falei que eu tive insegurança, que eu tive frustração. Mas e aí, você vai sentar com essa emoção e você vai ficar corroendo, sofrendo? Ou você vai Exato. falar, ok, não deu certo por esse caminho, qual é a outra opção que eu tenho? Sim, Né? porque você teve clareza também, né? Você já está nesse processo e você, né? Mas se a pessoa não tem tanta clareza, se ela quer mudar, quer fazer uma transição, ela vai descobrindo ao longo do caminho, você vai treinando. Se você tem uma habilidade, aproveita. É igual aquilo que a gente estava falando da roda lá, né? Você pega uma característica sua e você vai usar aquela característica. O que que é mais forte? O que que para você é mais alto que você faz?
Então, pega aquela característica e usa para você ir dando, caminhando, passo a passo. Não precisa ficar desesperada querendo fazer tudo de uma vez. É todo um Uhum. processo, é todo um caminho, né? Para Sim. chegar na transição, para você falar, realmente, agora sim, é aqui, e Uhum. você se encontrar, né? Sim. E olha só, fui de novo para a área financeira aqui na Irlanda, com um salário que eu Uhum. não tinha o que reclamar, mas eu tava o quê? De novo no mesmo ciclo que eu tava lá no Brasil. De Olha. segunda a sexta-feira, né? Aqui eles não pressionam ninguém, porque o índice de suicídio é muito grande, então não tinha pressão na empresa, né? Não tinha grandes projetos. Uhum. Aí me vem de novo aquela discussão interna. Eu não estou sendo desafiada, o salário não está cobrindo a minha insatisfação, tá chato e eu não me conecto com as pessoas. Porque eu falava assim, gente, eu já conheci 35 cidades, eu já fui para 27 países e pessoal assim, ó. O que que eu tenho a ver? Não tá me entendendo nada. Então assim, esse negócio de viajar é de cada um também. E aí eu comecei a perceber Sim. que as pessoas aqui não viajavam, assim como eu não viajava no Brasil, né? E de novo eu tava lá, o peixe fora da água. E aí, com a questão de ter perdido meu pai, aí que vem, né, toda essa mudança, né? Eu consegui um emprego em agosto, meu pai faleceu em abril. Em dezembro eu voltei pro Brasil, super acima do peso. Eu estava assim, se eu não estava em depressão, eu estava em beira da depressão, porque eu estava comendo muito. Eu saía do trabalho, McDonald's. Eu saía do trabalho, Burger King. Eu saía do trabalho. E era assim a semana inteira, Bárbara. A semana inteira comendo só besteira. Cheguei no Brasil, o quê? Parecendo um botijão de gás. E aí eu olhei pra minha mãe toda bonitona lá também, parecendo um botijão de gás. Aí eu comecei a reparar minha família inteira acima do peso. E eu vou falar o quê? Porque olha, eu tinha espelho, né? Pelo menos eu tinha espelho pra olhar. E aí a gente faz as coisas na dor novamente, né? E aí eu falei, Uhum. caramba, meu, eu preciso tirar minha mãe do luto. Eu preciso ajudar minha família, né? Só que eu só posso ajudar eles se eu me ajudar primeiro, porque eu não tô bem comigo. Eu não tô bem comigo. E aí eu aproveitei lá o Brasil, né? A gente voltou no dia 10 de janeiro e eu falei pro meu marido, né? A gente desembarcou aqui em Cork, eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, mas não é igual como eu tenho falado anteriormente, que eu tô de dieta, não me enche o saco, tá. Eu mudei a forma de falar com ele. Eu falei assim, olha, amor, tá todo mundo acima do peso, tanto a família dele quanto a minha. E a gente quer o quê para nossa família? Eu não quero voltar para o Brasil de novo tão cedo para ir no enterro de uma mãe minha. Pelo amor de Deus. Só que para eu ajudar ela, porque ela já estava com colesterol alto, né? Gordura nos órgãos, já estava o negócio ficando feio. Eu não quero voltar para o Brasil. Eu fiquei meio traumatizada, né? Para velório de ninguém. Então eu vou começar a me cuidar. Você tá junto? Aí ele falou assim: eu não vou te atrapalhar. Foi a única coisa que ele falou. Eu não vou te Uhum. atrapalhar. Só que a minha decisão foi tão forte nesse momento que eu comecei de novo a estudar que nem uma louca, porque eu queria me resolver, né? E eu já tava Sim. cansada de ficar fazendo dieta, pagando nutricionista, indo pra academia, negócio. Gente, pagar academia e não ir não funciona, tá? Não Descobri também. adianta pagar o plano anual e não ir. Não adianta, tem que ir. E aí eu comecei a estudar. Eu fiz o curso de Health Coach para me resolver, para entender o que estava acontecendo comigo. E aí o pessoal na empresa começou a me perguntar: nossa, emagreceu? Você tá mais feliz, você tem mais energia, né? E eu chegava cada semana com um livro e eles falavam: caramba, você já terminou de ler aquele livro? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Já terminou? Já? Quer emprestado? Né? Então, nesse ano que eu emagreci, Bárbara, eu li 50 livros para quem nunca tinha lido um livro inteiro. Nossa, olha que mudança, né? De mudança. Então, o que que ia me reabastecendo, né? Caramba, meu cérebro tá funcionando. Eu tô com energia. Eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas eu tô na academia. Né? Eu tenho energia até a noite, meu relacionamento tá melhorando. E aí eu comecei a dar.
dar coach para as pessoas da empresa. Falei, caramba, meu pessoal tá precisando disso aqui. E aí é agarrar as oportunidades, né? Exato. É agarrar as oportunidades. Então, daqui eu comecei a ajudar minha mãe no Brasil. Ela emagreceu 12 quilos. Eu não lembro agora se foram 12 ou foram 15, mas ela emagreceu bastante. Meus irmãos já estão lá no caminho, eles são mais... Não é você que me ajuda. Né? É eles que conseguiram o resultado deles, então tudo bem, né? Meu marido emagreceu 23 quilos e eu falei, caramba, meu, eu sempre gostei de nutrição, eu sempre li sobre alimentos, né? Inclusive, eu queimei meu rosto aqui na Irlanda, eu não posso... geralmente eu não falo muito sobre isso. E quando eu fui no hospital, 4 meses depois que já melhorou a queimadura, o médico falou, o que você fez? Falei, não fiz nada, porque aqui eles não dão pomada. Aqui não tem toda essa frescura que tem no Brasil, né? Eu só voltei 6 meses depois lá e já tava bem melhor, assim, o rosto. E eu falei assim, alimentação. Olha. Alimentação. E ele foi lá, anotou, o que você comeu e tal, e tal. E aí ele me deu até um desconto na consulta e tal. Ele falou, nossa, que incrível isso. Então, é a alimentação que muda, né? Eu falei, caramba, meu, é isso, é isso, é isso, é isso. E tinha ficado isso na minha cabeça. Então, eu ajudei todo mundo na empresa. O pessoal começou a perguntar, o pessoal começou a ver minha marmitinha. E aí, Bárbara, em março do ano passado, do ano retrasado, eu decidi pedir as contas. Olha. E aí, no dia seguinte, lockdown na Irlanda inteira. Você pediu e já entrou, já começou a pandemia. Já começou a pandemia. E aí veio aquela questão, né? As pessoas, até, cara, tá tudo bem, você quer voltar, porque agora você vai poder trabalhar home office. Porque a minha briga com a empresa era essa, eu queria trabalhar home office. Porque aqui só chove, né? Dali de novembro até fevereiro, março, é chuva direto. E eu queria trabalhar home office. E quando isso aconteceu, eles me ligaram e falaram, você quer voltar a trabalhar home office? E dá aquele negocinho, né? Eu falei, meu, se eu falar sim agora, eu nunca vou saber se isso vai ter dado certo. Exato. E uma certeza eu tenho, que se eu quiser voltar para a empresa, é só eu fazer 2 ligações, né? Porque eu deixei portas abertas. Sim. Importante isso também, você sair com educação, com respeito. Sim. Então, eu deixei portas abertas. E aí, comecei a trabalhar como health coach. Só que o pessoal não procura só saúde, né? O pessoal precisa emagrecer. Precisa emagrecer. E eu sei o quanto emagrecer leva a autoestima das pessoas. Às vezes você perde 1 quilo e você olha, caramba, meu, não é nem 1 quilo na balança que você olha. É a sua barriga que dá uma afinada, né? É aquela gordura. O primeiro lugar que emagrece geralmente é o rosto, né? E aí você vê aqui que deu uma emagrecida. E eu comecei a ver as meninas se sentirem tão bem com aquilo que eu falei, vamos especializar mais ainda. Só esse ano eu já fiz 8 formações. Né? A gente está em julho. Não, e olha, se você não tivesse naquele momento do chega, quando foi lá atrás que você pensou, não quero mais isso, daquela estagiária de você não sentir... Quantas coisas você construiu depois disso, né? Quantas coisas que foram acontecendo. E é exatamente isso. Não é porque você saiu, que você não está satisfeita, que você vai virar as costas para a sua história. Não é assim. Então, você sai numa boa, né? Mantém os bons relacionamentos e deixa sempre um campo aberto. A intenção é sair para você crescer. Mas eu falo quantas coisas daquele momento do chega, da sua decisão... Quantas coisas aconteceram até aqui. Exatamente. Né? O que eu vejo muito, você como mentora deve perceber isso, né? As pessoas ficam muito pensando no e se der errado? E se? E se der certo? Exatamente. As chances de dar certo são muito maiores. A proporção, a porcentagem das pessoas que faz a transição que muda... muito maior de ter sucesso, porque depende só de você, tá nas suas mãos. Então, assim, se você tem aquele planejamento, se você vê aquilo a curto prazo, se você vai fazendo, né, todas as suas metas, a coisa vai acontecer.
Uma hora ela vai acontecer, não tem aquele desespero de você sair, largar o emprego hoje, montei meu negócio, daqui 6 meses. Tem exceção? Tem, mas não, a regra não é essa. Tem todo um caminho aí pela frente, mas a chance do sucesso, ela é muito maior. E a pessoa, ela fica paralisada com o e se. Paralisa, mas e se der errado? Mas e se eu não tiver dinheiro no final do mês? Mas e se? É e se? E esse se nunca acontece, né? Você fica ali parada e muitas vezes aquilo que você fica imaginando não chega nem a acontecer. Ô, Bá, quando eu tava no Brasil, eu não tinha o hábito de guardar dinheiro. Eu gastava tudo mais do que eu não tinha, né? E quando eu vim aqui para Irlanda, isso foi um dos grandes aprendizados aqui. A gente tem que estar sempre um passo além, porque as coisas aqui parece que é muito intenso, né? Então hoje eu sei que a responsabilidade é minha, né? Então a segurança que eu tenho tem que estar no banco, preciso desse conforto. Então quando eu tomei a decisão de sair da empresa, de fazer de abrir o meu negócio, eu e meu marido, a gente estava alinhado, né? E foi assim, foi bem bonitinho que eu falei assim, amor, preciso que você bate no peito e fala que você segura a bronca. Porque assim, e se eu precisar depois procurar um emprego? E se eu precisar de mais tempo? Porque vem essas perguntas, né? E ele é ele é analítico e planejador. Eu sou executora e comunicadora, né? Mas com essa determinação, com esse perfil, se ele tivesse falado que não você ia ficar parada, se por algum motivo ele falasse ou tivesse alguma coisa e falasse, não tem como assumir. Se fosse, você ia ficar parada? Nada, menina, eu ia falar assim, ó, então, bichão, você vai segurar as broncas assim, porque eu não vou ficar sofrendo, não. Porque se eu tô sofrendo, você tá sofrendo junto. Não tem acordo, né? Mas assim, talvez se eu tivesse um marido que não não confiasse, né, em mim, a gente não estaria mais junto. Porque é isso que faz com que a gente seja forte, assim, ele confia muito. Então eu falei pra ele assim, ó, a gente vai ir para Irlanda, você vai pedir as suas contas nessa data que você vai receber isso, vai ser a melhor opção. Então, assim, tem uma confiança, precisa disso, né? Às vezes a mulher quer fazer uma transição de carreira e ela fica com medo de fazer transição de carreira porque ela vai começar a depender do marido. Poxa, então já começa a fazer uma poupança aí, já fala pra ele, olha, eu tô fazendo uma transição de carreira, de preferência tenha um mentor que vai te dar o passo a passo, que vai te dar ali o atalho, né? Eu não tinha essa questão de mentor naquela época, não tinha isso. Era o vai ou racha. Eu também não. Então, hoje eu tenho mentoras que me ajudam com a minha empresa, eu tenho mentoras que me ajudam com vendas, eu tenho mentora de public speak, eu tenho uma mentora de inglês. Então, assim, eu tenho as pessoas certas para me dar o caminho. Sim. Né? Porque se você ficar ali correndo atrás do rabo, você fica brigando com o seu medo, você tem a falta de autoconhecimento, você não sabe por onde que você vai. E isso que você falou, né, de reserva financeira, é uma coisa que acontece, a porcentagem é muito grande, porque acaba que a questão é do dinheiro. Né? Muitas vezes a pessoa pega, porque ela tem aquilo com uma segurança daquele salário. E aí o que acontece? Nossa, mas se eu sair, aí eu tenho meu. Aí, né, imagina, vai só acarretando. Se você é solteira, você tem um jeito. Se você tá casada, aí já tem seu marido. Se você é casada e tem os filhos, então vai aumentando a responsabilidade, né? Vai aumentando a responsabilidade. Tá perguntando o quanto a ajuda do mentor foi importante para a sua transição. Olha, gente, o mentor que eu tive foi da escola, tá? Então, quando eu fiz o curso de Health Coach, eles traçaram um caminho para a gente poder começar a atender. Então, dentro do curso, ainda trabalhando na empresa, eles ensinaram, né? Não vai metendo os pés pelas mãos, né? Começa a atender de graça, começa a atender se é aquilo realmente que você quer. Então, a escola deu aquela guiada. Mas se lá atrás eu tivesse um mentor de transição, talvez, porque assim, nos primeiros meses foi muito sofrido. Por quê? Lockdown, né? Eu saí um dia, eu tava com um plano para começar a vender, para rodar no Facebook, nem sabia, eu sabia que existia, não sabia como fazia, né?
Não, né? Então, assim, né? A gente assume a responsabilidade e vai. Como eu já tinha começado a atender as pessoas antes de concluir o meu curso, né? Como eu já tinha essa noção de... Eu falo que a Irlanda é a maior escola da vida, assim, né? Eu tinha uma Uhum. reserva financeira, meu marido bateu no peito e falou, eu vou cuidar. Então, isso me deu uma segurança, né? Exato. A Agora reserva eu traz tenho segurança. eu tinha essa segurança. Eu tenho mentores na área financeira para o meu negócio e para o próximo nível, né? Para o próximo nível. Essa pessoa tem experiência, ela vai te ajudar a traçar uma meta, porque a gente tem muita ideia, né? A Sim. gente tem muita ideia, a gente quer muitas coisas. E a gente precisa de um mentor para organizar nossas ideias e falar, ó, pega a lanterna aqui, esse aqui é o caminho, e o mentor ainda pega na sua mão para você ir lá fazer. Mas isso que você falou das ideias, as pessoas sempre me perguntam, mas eu tenho um monte de ideia e não sei o que fazer. Você pode pegar aquelas ideias, coloca no papel. Você coloca no papel ou você coloca no bloco de notas. Eu falo sempre de papel e caneta porque eu sou eu, mas se você é da tecnologia e gosta do bloco de notas, tudo certo. Escreve tudo que você tiver de ideia. Você faz aquilo, lista tudo que você tiver e começa a olhar para cada uma delas. Essa daqui, eu imagino trabalhando, fazendo isso aqui, eu posso ser remunerada por isso aqui? Você vai listando. E aí você vai fazendo, porque algumas coisas você só gosta de fazer. Então você Uhum, faz alguma coisa ali na sua casa, mas talvez por hobby, que você gosta, mas você não se imagina fazendo aquilo como um trabalho e uhum. ser remunerada por ele. Então, quando você tem um monte de ideia, vai lá e coloca tudo no papel. Aí você vai voltando, uma por uma. Pelo menos algumas vão ser eliminadas. Porque quando você fica com muito ali, quando você descarrega aquilo para o papel, você visualiza, então você organiza as ideias. Uhum, Quando você está nesse período de muita. uhum. Na minha época que eu comecei, eu falei assim, vou fazer um curso de personal chef, né? E vou começar a cozinhar e tal. E aí eu Uhum. comecei a ver alguns cursos mais curtos e comecei a experimentar na minha cozinha, né? E eu vi, não gostei. Não é aí o caminho. Não, Ó. eu gosto de cozinhar para mim, é um momento que eu tenho, até falo nas lives que eu faço com as meninas de preparação de alimentação semanal. Então, Uhum. assim, não é uma coisa que vai me render nada, porque não é algo que eu gosto. Isso. Tá falando aqui, o mentor encurta o tempo que você levaria para conseguir a mudança. Exatamente. Gente, vocês não reparam não, tá? Tipo, o olho, né? A pessoa afasta, aí não enxerga. Isso aqui é para É duas enxergar. cegas, é duas É, cegas. duas cegas. Só assim Se também. vocês tiverem dúvidas, manda aqui de pergunta, tá? Se não der tempo de responder aqui, pode mandar no direct. E assim, a gente está falando disso tudo, né? A Carla, ela é mentora, ela é minha mentora de emagrecimento, ela trabalha com fome emocional. E assim, é muito diferente, porque ela trabalha bem fundo mesmo essa parte, né, da alimentação. Muitas vezes a gente come e isso do trabalho, né? Nesse período de transição, acontece muito isso, né? Da pessoa ficar toda ansiosa. Eu não gosto de usar essa palavra, você sabe que eu não falo ansiedade, né? Falou. É, mas a pessoa fica naquela ansiedade tudo. Então, depois vocês sigam também, quem tiver interesse, o perfil da Carla, tá? Tá ali, eu vou deixar marcado lá. E ela Uhum. é ótima, Então, assim, maravilhosa. então, para você não ficar aí na sua ansiedade, né? Faça um plano de ação, mas entre em ação, tá? Sim, O que que acontece? Toda essa minha transição, Bárbara, não aconteceu do dia para noite, né? exato. Então eu Aham. sabia antes de vir para Irlanda, olha, eu tenho um contrato para cumprir com essa empresa, então eu tenho que ficar lá até julho. Então, desse período que eu decidi até quando eu for viajar, eu vou cuidando das coisas da viagem, né? Sim. Então, era um dia olhando passagem, no outro dia comprando a passagem, olhando o curso, olhando professores, olhando casa. Então, eu Uhum. fui construindo. Mas o legal é você ter uma data, prazo, né? Então, eu já Sim, tinha determinado, tudo que eu faço na vida eu dou a data. Então, sim. setembro eu vou, É, né? isso é Então, importante. Determina. Eu quero fazer minha transição de carreira. Então, você quer fazer daqui quanto tempo? Daqui a 6 meses eu quero sair do meu emprego. Porque quando você determina essa data, o que acontece? Tá, então eu preciso de tanto. O ideal é que você tenha no mínimo 6 meses de reserva financeira.
né? Uhum. Então, assim, é o prazo mínimo, na verdade, mas o ideal é que você tenha para um ano essa reserva. Então, se Uhum. você quer fazer a transição, determine esse prazo, porque ele vai ser importante para tudo que você tem que fazer para traçar, porque senão você fica assim, ah, quero mudar, não aguento meu emprego. É exatamente, é o momento do chega, né? Então, Uhum. igual você fez, não, para mim não quero, vou fazer isso, isso, isso. E olha quantas coisas você ganhou depois disso. Então, tem que Uhum. fazer a reserva financeira, isso tudo é importante, isso tudo faz parte do processo e da caminhada, né? Você vê que a sua história, a sua transição, ela foi toda uma caminhada. E não é porque você era infeliz. Não, você foi construindo, né? Você foi mudando com a sua determinação, você foi reconhecido em um trabalho, foi para o outro, até chegar onde você chegou. É toda uma construção, é um caminho mesmo, né, É um Carla? caminho. Exatamente, que você não pode deixar o seu medo te travar, né? Você tá com medo? Exatamente. Vai lá, liga pra Bárbara. Bárbara, vamos fazer uma sessão, vamos se organizar. E outra coisa, tá? Não espere você ter 6 meses de reserva para você começar a fazer alguma coisa, né? Sim, Já que você está trabalhando, que você tem uma renda, que as coisas estão acontecendo, já contrata um mentor aí de transição de carreira. Se isso é algo. Olha, Bárbara, às vezes eu tenho clientes que estão acima do peso e o principal motivo por elas estar acima do peso é o trabalho. imagino. É o trabalho. E E aí eu acabo tendo que pegar uma sessão para explicar para ela que se ela não resolver aquilo com o trabalho, ela não vai conseguir emagrecer. sim, mas quando eu falei da transição, para ficar esclarecido, não é esperar estar tudo pronto. A reserva ela faz parte do processo. Enquanto você marcou o tempo, você vai fazendo a reserva. Só que nesse período você vai fazendo o que você precisa para a sua transição. Se você é um profissional liberal, você vai empreender, se der para fazer em paralelo o que você faz, você vai fazendo em paralelo. Que isso é ótimo, porque você já vai vendo se é aquilo realmente que você quer, você vai ganhando mais confiança para quando Uhum. chegar o momento exato da transição. Não é esperar juntar os 6 meses e fazer a reserva, não. É Tem que todo deixar um claro. processo. Você vai estudando, você vai lendo, você vai vendo vídeo no YouTube, você vai procurando fazer aquilo que você precisa para sua nova profissão. A reserva, ela vem junto. Você vai caminhando, vai trilhando, mas vai tudo junto. Não é esperar uma coisa estar pronto, não. É tudo junto, assim, uma coisa junto com a outra. Para ficar claro, né? Senão a pessoa pensar que tem que esperar. Não, não é isso. Não, Foi é ótimo isso. você falar. Então, Exatamente assim, isso. gente, não deixa o medo parar vocês. Você quer alguma Sim. coisa, você tá cheio de ideia, procura um mentor, procura um coach. Olha, porque o coach ficou muito mal visto aí no Brasil um tempo atrás, né? E eu defendo mesmo, porque eu não fiz um curso de 2 semanas, né? Eu fiz um curso de 1 ano, né? Então, os coaches estão aqui para causar transformação em vocês, né? Exatamente. É isso que eu falo, tá para causar transformação, não tá para te enganar. Porque a gente faz perguntas que vai lá onde você nem tinha pensado, Sim, mas né? isso vai da sua autoconfiança. Então, assim, isso está muito relacionado com aquilo que você acredita. Se você tem confiança, você vai fazer um bom trabalho. E o que as pessoas falam, isso tem em toda profissão, né? Que eles falam, Sim. criticam, eles falam, eu detesto esse termo, advogado de porta de cadeia, não sei o quê. Às vezes a gente escuta isso no meio. Né? Então, assim, eu tive isso na fisioterapia, não estou discriminando nenhuma profissão, que eu respeito todas, todas têm seu valor. Mas às vezes a pessoa falava assim, fisioterapia, você é massagista. Tá, não é. O massagista tem a função dele, o fisioterapeuta tem a função dele. Então, assim, é valorizar. Se você tem confiança naquilo que você faz, você vai fazer um bom trabalho, né? E é Exatamente. excelente. Igual, por exemplo, você buscou o coaching e foi para uma área. Eu busquei o coaching para trabalhar para melhorar a minha profissão. E eu fiz uma transição por conta do coaching. Então, também, assim, ter a mente aberta, não ficar com esse negócio, entendeu? Isso é moda, isso é no que eu... Gente, não tem isso. Você vai fazer o que é importante para você. O que está te incomodando? Então, você tem que olhar e buscar o que é melhor para você. O que está de fora, você não tem que dar satisfação de nada. Quem está insatisfeito ali no trabalho é você. Quem fica cansado de chegar na segunda-feira, de pensar que tem que trabalhar, enfrentar a semana inteira. Quem fica ali em calendário, principalmente aqui no Brasil, na Irlanda, você já falou que não tem isso, né? Não Mas tem aqui no feriado. Brasil, agora não que a gente tá nessa pandemia horrorosa, mas tipo, começa o ano, a pessoa tem marcação no calendário com as bolinhas dos feriados do ano. Gente,
Então, assim, Assim, e isso está muito associado com o trabalho, porque quem está feliz no trabalho não fica pensando nisso, porque você tem a sua liberdade, igual você tá aí, você até brincou, né? Você comentou lá atrás, ai, quando a gente vai sair dessas férias? Mas você não está trabalhando? Está trabalhando e muito. Só que sim. você está fazendo do seu jeito, né? Você Uhum. construiu, está fazendo o trabalho do seu jeito, do jeito que é importante para você. Então eu Uhum. falo muito isso. É você e pronto. Tá te incomodando? Então vai lá e muda. Porque é possível. Olha o seu caminho, né? Então, assim, você fez para chegar onde você chegou, mas de uma maneira você fez leve, né? Porque você é uma pessoa determinada. Mas Uhum. mesmo com essa característica, essa sua personalidade, você teve os seus medos também. Então é para provar que ninguém tá ileso, mas mesmo assim você foi lá e fez, né, Carla? Uhum. Exatamente, isso mesmo pro meu marido, se vocês pararem para perceber, né? Eu falei para ele, eu falei dele, qual que é o perfil dele? O perfil dele é planejamento, ele fica só planejando, né? Uhum. E não executa. É tudo ele É, fica analisando, não executa. Então, às vezes, se você tem esse tipo de perfil, poxa, começa a andar com pessoas que te puxem, né? Vamos sim. lá, vamos fazer. Que te puxe, não, que te empurre, né? Que te Porque empurre, no literalmente. meu caso tem que dar uma segurada. Que te É, empurre mesmo, né? sim. Então, com ele foi sempre assim, tá, Bárbara? Vamos casar? Ah, tô pensando, é sim ou não? É agora ou nunca? Executora. É agora ou nunca. Não quer? Beijo, tchau. Vamos Sim, pra Irlanda. Ah, não sei. Vai sim, faz isso vai dar certo, né? sim. Eu sou o perfil dele, analítica e planejadora. Imagina, os detalhes. Mas tem uma hora que você tem que chegar, tem que ir lá e tem que fazer, senão não acontece, né? Exatamente. E ele ficava se chicoteando muito. Ele, nossa, eu sou um procrastinador. Não é o perfil dele, né? E às vezes Sim. eu sento aqui com ele e faço coach com ele, né? Ele falou assim: vou começar a fazer vídeo. Aí eu Uhum. fico na cabeça dele, duvido que você vai fazer, provocando, né? Para fazer ele levantar, para ele fazer acontecer. Então, se você Sim. tem um perfil analítico, né? Um perfil muito planejador, você precisa muito de um coach para você tirar os seus planos de papel. Senão você não Sim. tira do papel, Não, e né? só para deixar claro aqui, né, se alguém está ouvindo a gente com esse negócio de analítico, planejador, executor, não sei o quê, isso é um perfil que é feito como analista comportamental, que a gente está falando aqui de coach e tal. Às vezes alguém vai ficar ouvindo e falar, nossa, tá falando o que essas duas, que eu não estou entendendo nada do que é isso, Sim. né? Mas eu acho que grande maioria sabe, mas isso é o tipo de perfil que a gente faz dentro dos assessments, da análise comportamental, né? Uhum. Mas é isso. Tá? Carla, brigadão, Gratidão, viu? Bárbara. Beijo pela sua disponibilidade, viu? Beijo, Obrigada, sucesso. imagina. Até Até. mais. Tchau.